Olá, estamos começando agora o Repórter Surgente, o programa do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. E hoje, novamente, vamos discutir o Plano Petros, o plano de previdência dos petroleiros do nosso país. E estamos aqui nos estúdios da TV Comunitária com o diretor do Sindipetro, Manuel Cancela, o advogado Luiz Fernando Cordeiro, e vamos então conversar com eles, com as perguntas que foram enviadas a nós. E se você tiver alguma pergunta, pode ligar agora para 2509-7125 e fazer a sua pergunta, tirar sua dúvida sobre o Plano Petros. E essa proposta de repactuação do plano que vem sendo apresentada pela Petrobras. Emanuel, está acontecendo agora uma reunião do Comitê dos Participantes da Petros, né, o CDPP. O que as entidades estão discutindo? O CDPP está reunido agora lá na sede da IPET, aqui no centro do Rio de Janeiro. É importante a gente frisar que o CDPP representa dezenas de associações que representam aposentados e também congrega sindicatos. Pelo menos 5 sindicatos dos 17 sindicatos petroleiros estão representados dentro do CDPP e estão reunidos nesse momento. A reunião continua acontecendo. Isso é muito importante a gente afirmar isso para que o nosso companheiro, a nossa companheira petroleira, que está nos vendo e ouvindo, saiba que ela não está sozinha. E não é só o CDP, não é só o Sindipetro RJ que está nessa luta, né? Esses 5 sindicatos que eu falei representam metade da categoria. Estão em campanha, eu estava lá ouvindo os informes, são debates e mais debates que estão sendo marcados com aposentados, com o pessoal da ativa. Os sindicatos estão na porta das unidades, fazendo a campanha contra a repactuação. Então, a campanha é intensa, e aí a gente vai estar falando depois do comportamento da empresa. Como é que ela está se comportando em relação a essa campanha que a cada dia cresce na base contra a repactuação. Né? Pois então, Luiz Fernando, você poderia falar um pouco para nós sobre esse déficit da Petros, porque inclusive divulgaram recentemente que o déficit caiu pela metade. E, no entanto, esse está sendo o argumento da empresa para que as pessoas repactuem, né? Você pode explicar um pouquinho para nós? Cláudio, eu acho que, em primeiro lugar, né, acho que o importante é se fazer uma distinção daquilo que vem sendo chamado de déficit, o que, na verdade, se constitui em dívida da patrocinadora para com o fundo de pensão. Desde a criação do plano, lá em 1970, onde muitas pessoas foram inscritas no plano sem que houvesse as respectivas contribuições, quer dizer, todo esse desequilíbrio, na verdade, que é chamado de déficit, conforme já foi apurado, inclusive, em sede judicial, né, na famosa ação civil pública da 18ª Vara Civil aqui do Rio de Janeiro, na verdade, se apurou que são dívidas da patrocinadora para com o fundo de pensão. Mas se convencionou denominar como déficit, então, na verdade, é isso que nós temos de concreto. Outra questão relevante tem a ver com como fazer frente a esse déficit. E aí é a nossa divergência no campo jurídico. Não vou adentrar aí na discussão política, vou deixar para o Emanuel aprofundar essa discussão, mas a afirmação que nós entendemos que não condiz com a verdade ou com a realidade dos fatos, de que a Constituição Federal e a legislação específica de fundos de pensão determinariam o custeio paritário desse déficit. Nós entendemos que não, principalmente para aqueles trabalhadores que já estavam inscritos no fundo de pensão antes do advento da emenda número 20, que se deu em dezembro de 1998. Seria o direito adquirido, é isso? Seria o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Na verdade, são 2 institutos, né, que são pilares do Estado Democrático de Direito, são garantias fundamentais da Constituição Federal, elencadas no artigo 5º. E também a legislação específica, tanto a Lei Complementar 109, possui 2 dispositivos, um falando do direito do participante à observância das regras do regulamento vigente no momento em que ele se tornou elegível a um benefício de aposentadoria, e aí seria a questão do ato jurídico perfeito, quanto disposição expressa também no artigo 68 da Lei Complementar 109, no que diz respeito ao que os benefícios concedidos se constituem em direito adquirido. Tanto o direito adquirido quanto o ato jurídico perfeito, na nossa avaliação, a tese com a qual nós estamos trabalhando,
não podem ser objeto não podem sofrer mudança, nenhum tipo de ataque por conta de uma coisa que se chama poder constituinte derivado. A emenda constitucional, ela após a aprovação, ela se insere no corpo da Constituição Federal, mas como fruto do poder constituinte derivado, tem que respeitar, né, as situações jurídicas consolidadas com base na norma jurídica anterior. E é verdade que vai haver aumento de contribuição para quem não repactuar? Bem, essa é uma das colocações da empresa, do fundo de pensão, no seu material, que busca convencer os participantes e assistidos a aceitarem essa proposta de repactuação. E uma das colocações é de que já teriam sido dimensionados, né, esse desequilíbrio atuarial, e que para fazer frente a esse desequilíbrio, as contribuições daqueles trabalhadores que não repactuassem poderiam aumentar em até 66%. E aí, aquilo que o Emanuel já colocou muito bem também na sua pergunta, é uma estranheza que nos causa no momento em que se anuncia um determinado déficit. E, para fazer frente a esse déficit, se aumentaria as contribuições em 66%, e posteriormente o próprio fundo de pensão divulga notícias, informações de que esse desequilíbrio teria diminuído. Então, né, esse é o nosso espanto. E na prática, o que acontece com quem repactua e com quem não repactua? O que muda na vida dessa pessoa? Bem, aquela pessoa que optar por repactuar, ela vai estar assinando um novo contrato, e esse novo contrato, na verdade não assinando um novo contrato, mas alterando dispositivos específicos do contrato que ela tem, por livre e espontânea vontade, seria um ato bilateral, e, portanto, estaria sujeito às disposições do ordenamento jurídico nesse novo momento. E aí, posteriormente, a emenda 20 e todas essas implicações. O que nós temos defendido é que aquelas pessoas que não repactuarem, aquelas pessoas que já têm um contrato, né, em que todas as cláusulas já estão pré-estabelecidas com base no ordenamento jurídico anterior à emenda 20, anterior à lei complementar 109, essas pessoas elas teriam seus direitos resguardados e teriam direito à fiel observância do contrato que elas têm firmado. Manuel, e esses boatos que andam pela empresa referentes a quem não repactuar? Você podia falar um pouquinho para nós? Quer dizer, que denúncias que estão chegando lá no sindicato relativas a isso? Bom, primeiro, um grande boato que está sendo plantado na empresa por parte das gerências é que isso em toda a Petrobras é de que eles já teriam atingido a meta, né? Tem muita gente repactuando, que as filas estão grandes, né, nos postos da Petros, e isso não é verdade. Isso, na verdade, é uma pegadinha. Isso demonstra, esses boatos, demonstra, de certa forma, um desespero da empresa, porque o movimento contra a repactuação começa a tomar força na base. Nós estamos conseguindo envolver a categoria, os companheiros que são contrários, na campanha, estão se transformando em multiplicadores, e aí a empresa começa a soltar esses boatos. Chega um absurdo de ligar para as pessoas, né, e dizer coisa do tipo: olha, a fila está muito grande aqui, venha para cá para garantir o seu lugar. Então isso não existe. Até como prova disso que eu estou falando, o último boletim agora recente, esses dias agora, do Unificado de São Paulo, que é uma grande base, é um sindicato filiado à FUP, que está parceiro da Petrobras na repactuação, está lá no seu corpo dizendo que conseguiram 4.000 novas adesões. 4.000. Então é um sindicato que é aliado, é filiado à FUP, é aliado da Petrobras na repactuação, tem as informações privilegiadas, né? Então é nesse patamar que está. Eles não estão conseguindo, mas esse mesmo sindicato que diz que tem 4.000 adesões, e a gente quer fazer essa denúncia, não fala em quantas desistências estão acontecendo, né? A gente sabe que muita gente está desistindo, a direção da empresa, lamentavelmente, está complicando a vida de quem desiste. As pessoas estão conseguindo desistir na prática? Elas não estão conseguindo. Essa é uma denúncia da maior gravidade que nós queremos fazer aqui para cada um, companheiro e companheira. Se você for buscar a sua desistência, eles vão recomendar a você que você faça uma cartinha para Petros dizer
se aceita ou não a sua desistência. Então, isso é, isso é da maior gravidade. Eles diziam outra coisa antes, que as pessoas poderiam desistir, não é isso? Não, dizem a todo momento, o RH da Petrobras, em todas as palestras, ele contesta quem faz esse tipo de intervenção. E não, quem está pedindo nós estamos devolvendo. Não estão devolvendo os nossos companheiros, mas isso também não quer dizer que o companheiro não deva fazer isso, tem que continuar indo lá, pedindo a sua desistência. O Sindicato RJ aprovou, talvez o nosso advogado que saiba, na última reunião, que nós, primeiro, que essas pessoas que aconteçam isso, depois é bom que façam uma denúncia no Ministério Público, né? Denuncie no Ministério Público. Depois o sindicato também se colocou à disposição juridicamente, depois o doutor Luiz Fernando pode explicar isso, se alguém se sentir lesado e buscar ajuda, né, jurídica no sindicato, o que a gente poderia fazer? Mas isso demonstra um desespero da empresa. Eles, imaginem, um jogo, qualquer disputa tem que começar no 0-0. Eles já começaram no 52,8. Né? E o que é pior, eles tinham dito que devolveriam a todos se não alcançassem aquela meta. Os 52,8. Não devolveram, começou dos 52,8 e agora não estão aceitando as desistências. As pessoas que desistem continuam fazendo parte da matemática deles. É como se aquela pessoa que desistiu não existisse. Né? Então, essa é uma denúncia da maior gravidade, mas isso mostra que a gente tem que continuar trabalhando e muito. Então, repito, aqueles que não repactuaram, aqueles que repactuaram, vai lá e desista da sua repactuação, porque você tem até o dia 28. Os que não repactuaram, parabéns, mas você não pode ficar parado. Você tem que se transformar num multiplicador, né? Porque está em jogo, não é qualquer coisa, é a nossa aposentadoria, é o futuro nosso e da nossa família. Nós não podemos trocar um plano exitoso como o nosso, o de benefício definido, o BD, que tem 37 anos, cumpriu tudo aquilo que ele se determinou e principalmente pagou todas essas aposentadorias e pensões. Nós não podemos trocar isso por uma aventura, né? Por um discurso de pessoas que há 3 anos atrás faziam o discurso totalmente inverso. Estavam do outro lado, eram contra a mudança e agora dizem que a mudança é boa, é salutar, e não é. Então a gente está aqui para fazer esse alerta e mais uma vez solicitar que cada um de nós se transforme num multiplicador. Como é que faz isso? Mande e-mails, telefone para os colegas, junte com mais 1 ou 2 companheiros, vá a Petros fazer a campanha contra a repactuação. Né? Então a gente tem que se transformar em multiplicador, porque nós vamos barrar mais uma vez, assim como barramos o PPV, barramos a repactuação, nós vamos barrar também a repescagem da repactuação. Bom, eu queria então agora ler a pergunta enviada por Pedro Mendes para Luiz Fernando Cordeiro. Uma vez que o ato jurídico perfeito só é válido para os admitidos até 1998, pois a emenda constitucional número 20, regulamentada em 98, implica no rateio paritário da dívida dos planos de previdência privada, e nenhum contrato pode infringir a Constituição e suas emendas vigentes, os empregados admitidos após 2001 não dispõem do instrumento jurídico perfeito. Será que eles é que vão pagar a conta do rombo da Petros se a repactuação atingir a meta? De certa forma, a gente vai responder um pouco isso, mas... Já respondi, eu queria até pedir licença para você, se eu puder, mas para complementar aquela resposta anterior, e acho que alguma coisa aqui que tem referência aí a essa indagação, um posicionamento do Judiciário aqui do Rio de Janeiro, nosso Tribunal de Justiça, em relação à questão do direito adquirido do ato jurídico perfeito em previdência complementar. Então, isso aqui é um acórdão. O julgamento ocorreu no dia 11/10/2005 e a ementa, né, o resumo do que se decidiu nesse processo foi o seguinte: previdência privada, ato jurídico perfeito e direito adquirido. Inviabilidade de alteração unilateral do pactuado. A previdência social e privada, aberta ou fechada, deve retribuir a cada um de seus segurados a forma mais justa, com a mais justa equivalência entre contribuição e retribuição. Sua finalidade é eminentemente previdenciária, mas em benefício direto do associado, recebendo em contrapartida diversos incentivos de natureza tributária. Como sociedade civil sem fins lucrativos, todas as rendas devem necessária e legalmente ser revestidas em benefício exclusivo de seus associados,
não se justificando qualquer acréscimo patrimonial que não signifique uma melhoria direta ou indireta nos benefícios a serem por eles auferidos. Mudança das regras contratuais em detrimento do participante do plano, vulnerando situação jurídica consolidada com base no regulamento anterior, prevalência da segurança jurídica que deve reger o plano de previdência privada. As leis vigentes ao tempo da concessão do benefício da verba suplementar à aposentadoria devem prevalecer, preservando-se o direito adquirido. Artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, sentença mantida. Traduzindo, o que determinou o Poder Judiciário naquela ação especificamente é de que uma alteração unilateral das regras contratuais em prejuízo do participante seriam ilegais, porque por força da Constituição Federal, e aí nós acrescentaríamos por força também da legislação específica de previdência complementar e do próprio Estatuto da Petros, que possui dispositivo assegurando que nenhuma alteração, tanto do Estatuto quanto do regulamento, sob nenhuma hipótese vão afetar os direitos adquiridos dos participantes. Então essa alteração unilateral seria nula de pleno direito, porque trata-se de garantia constitucional, como já havia dito antes. Em relação à indagação, tem uma peculiaridade, que é o fato, também sendo contestado em sede judicial, do fechamento do Plano Petros. O Plano Petros ele foi fechado, colocado em extinção, que, em outras palavras, significa que não se permite o ingresso de novos participantes nesse fundo de pensão. Ou seja, todos os petroleiros que entraram de lá para cá não têm acesso ao Plano Petros. Por decisão da patrocinadora e do Conselho, posteriormente do Conselho Deliberativo da Petros, foi determinado um fechamento, frise-se, retroativo do fundo de pensão, e esses trabalhadores que estão sendo admitidos desde 2001 hoje têm apenas a garantia de um seguro de vida enquanto essa situação não se resolve. Essa observação que eu fiz, que vem sendo questionado judicialmente, deve-se ao fato de que a legislação específica ela prevê a possibilidade de fechamento de plano, prevê a possibilidade de retirada de patrocínio, mas fixa uma série de medidas que devem ser adotadas, inclusive o dimensionamento dos compromissos, a verificação da situação e do equilíbrio atuarial, o aporte de recursos, caso se verifique um desequilíbrio, de forma a garantir que todos os benefícios que foram contratados até aquele momento do fechamento sejam efetivamente cumpridos pelo fundo de pensão. E isso não foi feito. A requerida exibição judicial dessas medidas que a lei exige, isso não foi juntado aos autos do processo. Então, esse é um questionamento que se faz, é só uma observação. Então, esses trabalhadores, depois de 2001, a tendência da Petros e da Petrobras é de, para esses trabalhadores, oferecer um novo plano, o Plano Petros 2, na modalidade de contribuição definida, e aí eu creio que não se poderia imputar a esses trabalhadores o rateio de dívidas de um outro plano, que eles efetivamente não têm nenhuma comunicação. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui, lembrando que você pode ligar agora para 2509-7125 e tirar a sua dúvida sobre o Plano Petros e sobre essa proposta de repactuação. Bom, a outra pergunta para o sindicato, Manuel, por que o sindicato não radicaliza a campanha da não repactuação com o argumento de que, se não atingir a meta, a SPC, que é a Secretaria de Previdência Complementar, terá que intervir no plano Petros e assim a dívida da Petrobras terá que ser paga em moeda podre? Bom, o que existe em torno dessa colocação, isso a Petrobras utiliza muito como terrorismo, do pagamento, que só vai fazer o aporte se a repactuação passar. Então, na verdade, se faz parte de um conjunto de terrorismo, para levar as pessoas a repactuarem. A gente tem afirmado para os companheiros o seguinte: o que a Petrobras está propondo agora com a repactuação é cobrir um déficit, entre aspas, que ela diz que existe agora. E não se compromete para déficit futuro, porque isso pode acontecer em fundos de pensão. E o próprio jornal Valor Econômico de ontem mostrou que o déficit caiu cerca de metade do valor que eles mencionaram. Está no jornal Valor Econômico de ontem, que o déficit caiu pela metade.
Então, a Petrobras é responsável pelos déficits. Então, essa é uma garantia que a gente tem, né? Então, muito pelo contrário, quem não repactuar vai estar confortavelmente assegurado por um contrato, conforme disse o doutor Luiz Fernando. Ele é um ato jurídico perfeito, tem como garantidor a Petrobras. Então, essa é a situação de quem não repactuar. Agora, quem repactuar vai abrir mão da Petrobras, fazer a cobertura de futuro déficit, né, e mais, perde a Petrobras como garantidora. Imagine isso, Petrobras saindo fora e o mantenedor vai ser o garantidor daqui para frente. É por isso que a empresa oferece, inclusive, um valor para que a pessoa assine esse documento, não é isso? É A por pessoa isso, está vendendo um direito futuro, seria isso? por isso que a Petrobras trabalha também com a questão econômica, sabe que grande parte da categoria tem dificuldade financeira, principalmente as pensionistas, que têm as pensões de valores muito baixos, né? Eles oferecem esse dinheiro, né, para seduzir, né, essas pessoas, né? E depois diz que isso não é importante, mas colocou o dinheiro, que a gente sabe que muita gente inadimplente não quer nem saber do conteúdo, né, o que está por trás, só quer colocar a mão naquele dinheiro e nós não temos dúvida. Aí, em relação ao dinheiro, a gente quer dizer que o que eles oferecem não é nem 10% do valor do nosso plano, né? Não é nem 10%. Mas a questão econômica para nós não é mais importante. A questão importante é a tranquilidade, é uma aposentadoria sem sobressaltos, que sempre lhe garantiu o plano de benefício definido. Não estamos aqui vendendo ilusão. Esse plano vem há 37 anos cumprindo todos os compromissos. Agora, porque chegou lá uma turma nova na Petrobras, vendendo ilusão e oferecendo aí 30 dinheiro, nós vamos mudar de plano. Não, isso não pode acontecer e não vai acontecer, como não aconteceu no PPV, na repactuação, a gente tem condição de barrar novamente. E vai haver um ato público na próxima semana contra a repactuação? Terça-feira, dia 13, a partir das 9 horas, nós estaremos na porta da Petros, lá, com os aposentados, aqui no centro do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, com os aposentados, o pessoal da Ativa, né? Vamos fazer um grande ato de protesto, né? E vai ser um marco na luta contra essa repescagem da repactuação. Por isso é muito importante a gente frisar isso. Não acredite em boatos. A direção da empresa está desesperada, que apesar de todas as manobras, de todos os artifícios espúrios que estão usando, eles não estão conseguindo uma grande adesão, né? Por isso a boataria, por isso as ameaças, por isso o dinheiro, mas vai prevalecer o bom senso do petroleiro, vai prevalecer o nosso plano, porque ele sempre correspondeu às nossas expectativas, e a gente não pode mudar assim de uma hora para outra. E os novos também têm uma manifestação marcada para o mesmo dia, não é isso? Lutando pela isonomia? Os novos também vão realizar uma manifestação no mesmo dia, 12h30, na porta da Petrobras. 12h30 ali na sede, questão da isonomia, que a Petrobras informalmente disse que tem uma proposta, mas não formalizou ainda. E nós vamos realizar o ato também, 12h30, no dia 13, terça-feira, na porta da sede da Petrobras, protestando contra a discriminação na Petrobras, que não é só o aposentado que é discriminado, não. O novo funcionário também. Aliás, a gente queria falar do novo funcionário. Aliás, é um tema para um próximo programa, inclusive, importante, né? Que a gente não está assinando embaixo desse Petros 2 que a empresa está oferecendo para os novos, para os readmitidos. E não estamos assinando embaixo, não é por mero capricho. É porque é um plano que tem uma concepção totalmente diferente do nosso. É um plano que você sabe quanto vai pagar, mas não sabe quanto vai receber, que não tem a Petrobras como garantidora. Então, nós não vamos defender esse plano para os novos. A gente quer, assim, como o doutor Luiz Fernando falou, que eles abram o plano de benefício definido para toda a categoria, dê oportunidade para os novos funcionários entrarem no plano Petros BD. Bom, chegou agora uma pergunta, a gente está terminando o programa, mas vamos fazer a pergunta que chegou agora. Sandra, por favor. Última pergunta enviada pelo telefone. O termo de adesão é diferente do anterior, feito em agosto. Qual a diferença sobre o compromisso de não entrar qual a diferença e qual é esse compromisso em relação a não entrar com ações na justiça? Alguém que quer tirar dúvida em relação àquela questão que a Petrobras está colocando, de que há uma relação
na questão da repactuação, em poucos minutos. Ser breve, o termo que nós tivemos acesso, isso aí até uma confusão que tem sido feita, ele fala da transação, de que se faça um acordo pontual na ação civil pública, que trata dessa questão da dívida da patrocinadora, e em relação às pensionistas, ações que digam respeito ao critério de reajuste do benefício das pensionistas, que seriam feitos acordo nesses processos. Nós entendemos que mesmo para aquelas pessoas que eventualmente tivessem repactuado sendo implementado esse processo, a adesão não obstaria o prosseguimento das ações individuais. Só para dar um exemplo, as ações que nós vimos ingressando a partir de 2005, cobrando a extensão do percentual equivalente ao nível que foi concedido aos trabalhadores da ativa, como uma forma de mascarar o índice real de reajuste da suplementação de aposentadoria. Nós ajuizamos essas ações em 2004, 2005 e agora em 2006, que em 2006 acrescido de um abono pecuniário. Nós entendemos que isso é um artifício para burlar o regulamento da Petros e, portanto, temos obtido decisões de primeira, de segunda instância e aguardando agora os primeiros pronunciamentos do TST em relação ao direito dos aposentados ao percentual equivalente a esse nível concedido a todos os trabalhadores da ativa. Nós entendemos que mesmo aquele termo assinado não obstaria o prosseguimento dessas ações. Tá certo. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no estúdio da TV Comunitária do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Cordeiro, Emanuel Cancela. E lembrando que o Repórter Surgente está toda quinta-feira às 15h30 pela TV Comunitária do Rio de Janeiro e também pela internet www.tvcrio.org.br. E na próxima semana você também pode enviar perguntas. Mande a partir de agora perguntas para imprensa@sindipetro.org.br. Até a próxima semana.